Olá, meu amigo morador. Estamos começando mais um podcast Alô Copacabana e hoje nós vamos estar trazendo um tema aqui super importante que está na ordem do dia. Está na ordem do dia, literalmente, nos condomínios, que é a locação por temporada de curta duração. E para a gente abordar esse tema tão importante, nós trouxemos aqui dois grandes convidados, que é o Dr. Eduardo Tavares e o Fabrício Oliveira, do escritório Alvarenga Tavares Costa e Silva Advogados. Eduardo, suas considerações iniciais. Doutor Horácio, doutor Leonardo, muito obrigado pelo convite. Esse tema é super intrigante. Eu considero esse tema, acho que o mais atual envolvendo direito condominial. Tem gerado muita inquietação, tanto na jurisprudência como nos condomínios. Fico muito confortável também de falar, porque tenho que estar antenado. Eu advogo muito para condomínio, né, para síndico, no direito imobiliário de uma forma geral, e acho que a gente tem muito para conversar aqui, tem muita coisa boa para esclarecer. Eu vejo, você falou aí desde 2021, a questão vem no Tribunal Superior, do Tribunal da Cidadania, ela Sim, vem eh, em casos isolados, ainda não de maneira, é um tema repetitivo, né? São casos, então nós precisamos sim, analisar os casos para poder. Mas o próprio tribunal ele vem numa tendência, eu não diria uma consolidação, mas numa tendência de entender que esse tipo de locação é uma hospedagem, né, um contrato atípico de isso, hospedagem. Então você vê isso. em vários julgados, várias jurisprudências, os próprios termos, locação de curtíssima temporada, que é uma denominação dos próprios ministros, É, própria é. dos próprios julgados vem dessa forma, e aplicando aí dando uma natureza de contrato atípico de hospedagem, para que de certa forma seja proibido, haja uma proibição em prédios eminentemente residenciais. Eh, eu sou um pouco receoso com esse tipo de posicionamento, né, porque eu acho que a lei do inquilinato, ela fala em locação por locação por Por temporada. temporada. Ela não tem o termo Inferior a curta, 90 dias. curtíssima, É, né, ela bota o exatamente. prazo lá até 90 dias, é uma locação por temporada. É, E a lei é desde 91, É, né. a questão é que é tudo muito novo, né? Isso é muito novo, isso é muito atual. Eu acho que muita coisa vai acontecer. Hoje os julgados estão para um lado, mas provavelmente vai chegar um momento que vai ficar bem equilibrado. Eu até posso dar uma. Acredito até que por conta do passado em relação a PET, em relação a várias questões que foram também controladas e a maioria das pessoas foram contra no início. Vai mudar, eu acho que o Airbnb vai acabar acontecendo naturalmente. Lógico que, como a gente estava conversando antes, eu acredito que tem que haver o condomínio tem que se preparar para isso, tem que haver uma segurança, tem que haver algo que realmente dê uma tranquilidade para Uma os demais, regulação, você estaria dizendo. exatamente, os demais condôminos. Uma questão que eu queria abordar é porque a gente viu que nessa questão nesses julgados do STJ, alguns termos, né? O Léo já falou, a questão da curtíssima, É, né? Que a lei do inquilinato não fala, não faz. não fala. E outra questão também é contrato atípico, né? Isso aí acaba suscitando muitas dúvidas, principalmente dos síndicos, né? O que que é isso, típico e atípico? Eu acho que seria importante Claro, claro. esclarecer É, essas tipologias aí que agora o STJ está usando e as pessoas estão usando, estão replicando sem é, exatamente saber o que saber isso o que que é, né? significa. E é uma dúvida comum. Na verdade, e o contrato, no meio jurídico, a gente utiliza isso, né? A gente tenta explicar isso para a pessoa que não é operador do direito, mas tem uma dificuldade. E, e esse entendimento, né, esse termo veio de um entendimento dos julgados, né, porque ele fica no meio do caminho. É um contrato que fica no meio do caminho entre a locação por temporada, até 90 dias, e a hospedaria. Ora, uma pessoa que aluga um final de semana, 2 dias, um dia o seu apartamento, ela está alugando por temporada, como regra, está dentro do artigo 48 da lei, né? É inferior a 90 dias, é uma locação por temporada. Mas virou tão habitual essa alocação rápida, né? De dia, de 2 dias, 3 dias, que mais se assemelhou a uma hospedagem, que é outra lei. E aí, qual lei aplicar? Sim. A lei de locações ou a lei
qual contrato vai ser ajustado a esse caso concreto? E aí, por isso, chamaram de contrato atípico, né? Que não está regulado nem por essa lei, nem por aquela Certo. lei. Não estaria, né? Quer dizer, Não essa estaria, discussão não ainda, estaria. A discussão ainda está rolando. tá rolando. Mas que vai ser muito provavelmente regulado, né? Como o doutor Horácio ponderou, é muito provável que o Código Civil preveja isso, inclusive hoje no projeto já está, ele vem vedando, na verdade, permitindo a vedação, né? Inverteu, né? É, O novo código, quer dizer, proposta, né? é A proposta, proposta, ela veda desde que o condomínio. Fala um pouquinho também disso aí, que acho que é né, importante. a perspectiva, né? Eu não sei o que vai acontecer, né? É. Sendo os próximos capítulos, mas hoje O projeto, pe- como está lá colocado hoje, permite né? que o Mas condomínio residencial coloque uma vedação na convenção condominial, de forma bem objetiva, tá? Sim. Então, isso dá uma saneada, né? Esclarece bem o tema para gente, mas isso não está em vigor ainda. Então, hoje o que a gente tem é a jurisprudência, são os julgados. Hoje o que Sim. a gente pode, que a gente tem que trabalhar para poder decidir o dia a dia condominial é o que foi julgado nesse caso aqui, o que debateram nesse caso aqui. Como é que eu posso aplicar esse caso no meu caso concreto que eu estou advogando aqui agora, né, no meu condomínio? O que o síndico tem que fazer? O síndico tem que ver os exemplos, e eu trouxe alguns julgados, como eu disse, que é interessantíssimo ver a divergência e a possibilidade de é, posicionamentos diferentes, com conclusões diferentes e mudança até de posicionamento de uma forma geral do tribunal, tá? Às vezes depende se vai cair na Câmara X ou Sim. na Câmara Y, né? É, posicionamento divergente na exato. própria turma ou em turmas diferentes? Na Na própria própria Na turma, turma. própria turma. às vezes na própria Câmara, se for aqui no tribunal. Então, Porque assim, não é pacífico, né? não é para eu trouxe, ó, veja só que interessante. Vou falar do primeiro julgado do STJ, né, que é o voto vencido do Luiz Felipe Salomão, do ministro Luiz Felipe Salomão, que ele fala: inexiste no atual ordenamento incompatibilidade entre o exercício da função social e a exploração econômica do bem. É ilícita a prática de privar o condômino do regular exercício do direito de propriedade, em sua vertente exploração econômica. Então ele fala que você não pode privar o condômino Ele disso. prestigiou o Ele direito de propriedade. prestigiou o direito de propriedade. Até porque essa é uma pergunta que me intriga. Qual que mal causa a locação por Airbnb que não é nociva, né? Aquela locação saudável, Que não dá que problema. não dá problema, que o cara que respeita as normas, o cara que respeita a convenção, o cara que É deixa a justo identidade dele proibir lá isso, né? embaixo, é justo proibir um rapaz que aluga ali 3 dias, um final de semana? Será que da onde vem essa proibição? Qual é a razão de ser dessa proibição? Você estaria generalizando, ou seja, partindo do pressuposto que todos dão problema. É isso, é É, isso. Você é. está trazendo exceções, realmente, de pessoas que, como vamos falar aqui, mas sublocam o apartamento para várias pessoas, né? Loteiam o próprio apartamento, né? E eu acho que, assim, a gente tem que analisar cada caso conforme as coisas vão acontecendo, conforme a jurisprudência vai evoluindo e separando as peculiaridades de cada um, tá? Sim. Há uma questão, né, em paralelo, não só ao Código Civil, a proibição ou não pelo condomínio, mas a gente sabe que a questão da prefeitura, a Câmara dos Vereadores, eles estão debatendo para poder regulamentar a, a, a locação por meio dessas plataformas, sobretudo com um olhar arrecadatório, né? A É, questão de é. imposto, né? De tributação. Então, ainda também não é pacífico, né? Eu acompanho alguns debates no próprio YouTube, logo que começaram a ter as reuniões, Essas audiências públicas. audiências públicas, e você vê que ainda não há um consenso, né? O próprio legislador ainda não tem esse consenso para dizer e também, inclusive, muitas A pessoas própria falam que a Câmara, que já houve uma iniciativa legislativa antes, que a própria Câmara considerou inconstitucional e agora inconstitucionalidade, porque reapresentou a matéria. se a gente vai falar que é lei de inquilinato, lei de locações, o município ele não poderia regular, né? É, Então, é, é. por aí já
fulminaria já a pretensão do legislador em debater o É assunto. verdade. Né? Mas, como eu falei, a jurisprudência ela vem com uma tendência, não sei, proposital, né, de colocar como um contrato atípico de hospedagem. Porque se assemelha muito com as plataformas de hotéis. Se você for Sim, reparar, assemelha muito. Você vê o Booking, é muito semelhante. Inclusive, no próprio Booking, você acha apartamentos também por curta temporada também. sim. Então, assim, é muito natural isso. Acho que por conta disso, porque se você for lembrar, sempre existiu locação por curto prazo. Copacabana, principalmente, os gringos vêm. Imobiliárias, pequenas imobiliárias especializadas em Exatamente, locação sempre existiu. O problema todo é que ficou muito até no semelhante. letreiro, curta Sim, temporada. sim, sim, Exatamente, ficou sim, sim. muito semelhante ao Booking, ao Hotels.com. Isso acho que A foi um diferença grande. é que apareceram os aplicativos, né? É. Que De Exatamente. antes, certa antes forma, era É o que eu anúncio de falo, é tudo jornal, muito era... novo. Torna muito mais dinâmico o aplicativo, né? Exatamente. Você aperta o botão, você está lá um dia. Exatamente. Então, isso gera alguma insegurança. Eu acho que segurança é o maior temor dos condomínios, né? Obviamente, tem a baderna, tem a superlotação. Agora, a segurança, eu acho que é o principal argumento dos condomínios para vedar. Tem gente que fala, consome mais água, usa mais o elevador e etc. Mas fato é que o argumento mais substancial é a segurança. no A fim rotatividade gera no insegurança, né? fim do ano Sem dúvida. passado até teve Copacabana, acho que foi na Conselheiro Lafayette, foi perto de onde eu morava, com a Elizabeth, que perto do Réveillon ali, houve um problema e um vizinho do prédio do lado que viu que a pessoa havia alugado e botou duas pessoas dentro da mala do carro, bateu no jornal e tudo, né? Foi, deu muita repercussão. E a partir dali, muitos condomínios começaram a até me procurar, né? É, Procurar o escritório, acredito que vocês também, justamente por conta da segurança, né? é. Eu queria também debater um pouquinho, ele lembrou bem, nós temos na Câmara dos Vereadores uma proposta legislativa que está em discussão lá, foi criada uma comissão e está chamando as pessoas para debater. Eu acho que é prudente que faça isso, que eu acho que essa questão realmente precisa ser aprofundada, né? Uma legislação assodada, ela necessariamente não vai atender toda a universalidade, É. né, de situações. Eh, mas eu vi com uma discussão assim muito grande, né? Hoje no STJ está discutindo se enquadraria na lei de locações ou não. Se não se enquadrar, seria hospedagem. E se for por aí, aí fica a pergunta: bom, e aí o Legislativo Municipal tem competência para legislar sobre essa matéria? Tem, não tem? E tem outras implicações. Eu me lembro de um debate lá onde eu fui, eu falei, bom, se for considerado hospedagem, há incidência do Código de Defesa do Consumidor. É, Hoje a locação não tem incidência do Código de Defesa do Consumidor, é, né? Mas se considerar hospedagem, passa a ter. é. E aí, quer dizer, vai ter outras implicações ainda, né? Então, quer dizer, essa questão realmente na avaliação de vocês, eu sei que não sei se vocês têm ciência lá da Propói, eu até trouxe aqui, mas não vamos abordar e tal, sobre essa questão aí do município. Eh, Pode, uma Câmara Municipal legislar sobre essa matéria? Você acha que sim, ou você vê que isso é mais da alçada federal aí por ser locação? Na verdade, o que vai prevalecer vai ser o que o Código Civil provavelmente é, consignar, né, no texto expresso da lei, É que né? tá lá em Brasília, a gente não sabe onde é que sai, né? Tá lá desde quando? Não sabe, não sei quando é que sai, tem um tempo que tá lá. Mas assim, eu acho até, você tocou num ponto em relação à hospedagem, o STJ, só para que fique claro, ele meio que já ultrapassou um pouquinho essa questão, que não é a hospedagem. Hospedagem na essência, Então né? ele tá criando um outro tipo, Por isso a questão do contrato atípico, né? É um contrato atípico, e ele fala uma diversas terceira vezes, via, seria uma terceira seria via. uma terceira via, pendente de Sim. regulamentação, né? Pendente de regulamentação. Eu acho que isso ficando claro, a gente, né, entende, consegue passar bem para o pessoal que está nos assistindo a divergência, né? Como não é nenhum nem outro, e isso já está consignado nas decisões, Sim. gerou essa repercussão toda. O objeto da decisão vai ser, achei até que viesse esse ano, mas não vai vir, mas vai vir no RESP 2121055 de Minas Gerais, para os mais curiosos aí que gostam de. Pois se quiser, Vai provavelmente
Ele foi afetado para a segunda sessão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, e vai provavelmente consolidar todo esse entendimento, e vai, a partir daí, teremos eh, uma observância maior desse julgado para poder trazer Sim. para o nosso dia a dia, Que a tá? minha dúvida deve ser isso, porque um dos motivos lá que é alegado na proposta do projeto de lei fala sobre a questão, inclusive ele cita como legislação a lei de hospedagem. Falei, mas se o STJ ainda está discutindo isso, É. será que é conveniente uma legislação ser aprovada e para amanhã depois o STJ ter um entendimento, como você falou, lembrou bem a ideia, tudo está levando a crer que vai ter uma terceira via que depois alguém vai ter que legislar, porque o STJ vai falar, eu entendi dessa forma, e aí vai para as casas legislativas, não sei, né, Câmara Federal, sei lá, Mas eu vejo criar até a legislação. eu vejo até um problema na permissão genérica, assim, de vedação na convenção. Até porque cada um vai prever de uma forma, né? O texto cada um vai fazer, o advogado de cada condomínio ou quem fizer a convenção. E vão surgir posicionamentos diferentes sobre a mesma coisa, assim, pode vedar. Aí vai começar a vedar diversas hipóteses de locação, porque assim, você não vai vedar, vedou Airbnb, você não pode escrever isso, né? Então Sim. você vai ter que construir um texto que se adeque a essas locações por curtíssima temporada, de uma forma didática, que você consiga ampliar, Englobar, englobar todas as hipóteses, mas isso não acontece. A gente sabe, né, como Sim. operador do direito, que não acontece nunca, né? cara, ali a Assembleia de Condomínio, onde ele expressamente fala a plataforma. Eu falei, bom, se quer alugar pela outra, não estaria restrito. Exatamente, exatamente. Exato. E isso vai voltar para o judiciário. Isso nunca vai ser do judiciário, né? Vai dar um entendimento, vai dar uma consolidada, vai ter um posicionamento um pouco mais firme, mas isso não vai ser do judiciário. Estava conversando com o Fabrício, perguntei se ele lembrava quando as convenções vedavam cachorro no Aham. apartamento, Os pets, né? né? Quase toda. Copacabana, que completou esse ano de 2025 133 anos, 90% dos prédios têm mais de 50 anos. É, Então a proibição de cachorro é né? Ultrapassada. isso totalmente Mas está ultrapassado. totalmente ultrapassado. Se a gente voltar um pouco ainda, a gente lembra da época que no edital de concurso vedava tatuagem. Sim. É Não pode verdade. ter tatuagem. Há 20 anos É atrás, sei lá. verdade. Não pode ter Até tatuagem. Então, assim, concurso militar agora está permitido, né? é isso, é isso. É uma Todo adequação mundo, social, né? exatamente. Exatamente. É É a a nova realidade. coletividade, é a realidade do coletivo atual. Vai cada vez mudando e o judiciário trabalhando. E temos que nos adaptar ao Airbnb. Aham. Eu acho que a vedação absoluta, né, genérica e absoluta, ela não é saudável. Como nada, né? Sim, Nada extremo é saudável. Você vai impactar muitas locações que são boas. Atendem ao locador, atendem ao locatário, não causam mal nenhum ao condomínio. Então, por que vedar? Por que vedar? Eu não consigo ver. Assim, é o meu é. posicionamento. Eu acho que criar algumas restrições seria algo que Uma regulação. criar algumas restrições. E aí, obviamente, essas restrições vão ser questionadas por um ou por outro, mas é algo que você já sabe que está na convenção. Eu não posso alugar para mais de 6 pessoas. Por quê? Porque só tem 50 metros quadrados teu prédio, teu apartamento. Isso. Sim. Não dá para você botar 12, nem 15, né? Então, acho que cadastro na portaria, É. né? Hoje em dia usa muito o facial, né? Aproveitar É. esse seu gancho aí que você enveredou para isso aí, que é um outro aspecto. Particularmente nós, enquanto associação de moradores, a gente está uma preocupação muito. Algumas pessoas cobram da gente um posicionamento para um lado e para o outro. Na verdade, a gente procura um equilíbrio. Por quê? Porque há que levar em consideração os dois aspectos. Existe a preocupação que é perfeita dos condomínios com a segurança, com todos os aspectos, impacto na vida do condominial, mas também existe a questão do direito de propriedade das pessoas que compraram, herdaram um bem e tudo mais, e dali tira até seu sustento, né? Tira o seu sustento, sua renda e tal. Então, quer dizer, há interesses de ambos os lados, né? E a gente não pode tomar um lado e esquecer o outro. É preciso buscar aí. E a gente vê que alguns condomínios, ao invés de partir para a proibição, estão indo para a regulação, né? E aí, como é que é essa questão da regulação? Como é que vocês veem isso? A gente vê que alguns condomínios, o condomínio, por exemplo, ele pode proibir, olha, só pode ir 10 pessoas, não pode proibir visita,
Qual é a visão de vocês desses limites da regulação? Bom, A isso pergunta é meio. não, isso É isso, tudo. é uma boa, exceção boa. da exceção, né? Não, desde que não Ou vai. então quais Olha só, cuidados que tem que ter nessa regulação para não ferir, obviamente, direitos que não for ferir o direito em si, né, o Código Civil, e estiver dentro do regulamento interno, o condomínio pode sim estruturar de uma forma que fique boa para todos. Por isso que é passado isso em assembleia, a assembleia define isso em assembleia. Então, se eu só posso levar uma pessoa na piscina, se todos concordam, eu acho que não tem problema algum. Um caso ou outro, se for levado ao judiciário, o judiciário pode entender diferente, porque, mas como é que eu vou levar uma pessoa? Geralmente eu levo um casal, né? Então, dessa forma, as coisas vão se organizando, né? O, eu, eu acho que no dia a dia condominial, é o que eu vejo muito lá, cada cada condomínio, cada coletividade tende a regular de uma forma diferente, né? Sim, Porque as pessoas são diferentes, né? Então, sem dúvida. às vezes, dependendo de um bairro para o outro, você já vê, nota a diferença. Então, a gente tem que. Qual é o limite da proibição? Da proibição que eu digo é da regulação na convenção. Quero fazer um regimento interno novo regulando aqui as locações por temporada. Quais são os limites? Não está em lugar nenhum. O limite é o abuso de direito, né? O sim. limite é você não pode é, exacerbar na sua regulação de uma forma que torne o direito do outro frágil, né? Você vai estar fragilizando o direito do outro de alugar. Seria a hipótese, e aí um condomínio nosso tentou vedar 4 pessoas por apartamento, condomínio de 60 metros quadrados, alguma coisa Limitar o número de assim, ocupantes. ocupante. E aí, mas tinha já morador que era uma família de 5. Quer dizer, É, tinha Que moradores, contradição, né? moradores É, propriamente dito, que a ocupação era muito maior. mas na verdade o pessoal queria era punir o cara que estava alugando, Aham, entendeu? Desproporcional, então, nesse caso. Desproporcional. É proporcional você exigir a identidade do cara que está subindo, que está Você alugando, saber quem está lá e tal, tá para você certo. saber quem está lá. Agora, não é proporcional você querer o currículo do cara, a ficha do cara toda, e, não, sim. se ele não preencher todos esses documentos aqui, tu manda, sei lá, 10 documentos para ele preencher. Tem gente que faz isso. E você fala, olha só, eu vou ficar aqui 2 dias, eu vou preencher 10 folhas, você quer saber aqui o meu histórico da minha família. Olha é o só, exagero, é um né? exagero, é um Sim. Vai exagero. ferir o Código Civil, vai ferir toda a Então, legislação. eu acho que tem muita gente regulando, tem muitos condomínios que estão refazendo a convenção, tem muitos condomínios que estão Sim. fazendo um regimento interno novo, que estão tentando regular. A gente tem encaminhado para uma razoabilidade, tem debatido muito isso. Eu acho que o debate traz posicionamentos diferentes ali, mas ele agrega para uma conclusão final. E eu acho que o caminho é esse: debater. Eu acho que se a gente tiver razoabilidade nas vedações, nas restrições, acredito que a gente vai cair, acaba caindo numa, num campo bom, apesar do judiciário estar sempre aí para as demandas que surgirem para quem Sim. se sentir prejudicado, tá? É um outro aspecto que eu queria trazer agora, né? E eu sempre vejo, principalmente agora que Copacabana tem recebido, mês de maio é o mês dos grandes eventos, dos grandes Até shows. 2027 nós estamos É, aí com. tem sido Vem pro Rio, né? Tudo no Rio, agora não me lembro. o ano inteiro é alta temporada em Copacabana, né? Sim. Mas especialmente no mês de maio, pelo menos nos últimos 2 anos, com a Madonna e com a Lady Gaga esse ano, teve aí o mês tem sido recebendo bastante turistas, né? E sempre que tem perto assim, a gente começa a ver os hotéis já estão com lotação máxima, né? O 90%, 95% da capacidade. E para onde é que vão esses outros turistas, né? Essa é O um Airbnb, né? outro ponto aí É. da nossa discussão, A porque necessidade, as né? plataformas, o Airbnb, o Booking e outras, enfim, elas acabam acolhendo esse turista, né? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, esse julgado sobre isso mesmo tá na minha frente, é aqui do Rio, da quarta Câmara de Direito Privado aqui do Rio. E era de um cara que tinha alugado, o condomínio entrou na verdade fez uma AGE para proibir a alocação do cara por essas plataformas, né? Ele entrou com a ação,
ou melhor dizendo, ele entrou com ação para contestar a Assembleia, a AGE, que vedou a locação por temporada, por plataforma, e adivinha só, ele ganhou. Ele ganhou agora, Sim. março de 25, 18 de março de 2025, relatoria desembargadora É bem Cristina recente, Gaulia, então. março de 25, e ela consignou a proibição da locação sem a aprovação por meio de regular Assembleia Geral Extraordinária, e aqui não respeitou o quórum de 2/3, Sim. tá? Nesse caso concreto não respeitou. O grande problema foi esse, tá? São 53 unidades e foram 30 votos para proibir. Então, hoje, para proibir, tem que seguir os 2/3. Tem que, por esse julgado, sim, né? É porque a Não, alteração não vou de. Essa aí generalizar. também não está pacificada. Mas assim, como seria algo previsto na convenção e o quórum para alterar a convenção são 2/3, teria que 2/3. respeitar 2/3, mas tem gente fazendo no regimento interno, Aham. tá? É, Então, essa pessoa aqui conseguiu, falou que ia causar prejuízo a ela, que já estava Alugado. alugado, Já tinha reserva. e conseguiu, apesar de ser um condomínio residencial, né? Então, assim, não vou falar contramão, né? Mas não vem sendo esse o posicionamento. Sim. Não vem sendo esse o posicionamento. Fala assim, ó, é residencial, teve assembleia, não observou os 2/3. Ela subiu o fogo aí, né? Tava no banho-maria, ela subiu o fogo aí, trouxe E foi discussão de novo. unânime. E foi Foi por unânime. unanimidade. Foi por Ah, então, o unanimidade. que Então, assim, torna uma decisão ainda mais significativa. eu acho relevante. Eu acho relevante. A gente Sim. tem que Para observar. mostrar que não tem nada ainda, Definido. tem nada Agora. definido. Eu tive até um Não. caso Então, você que é síndico parecido. que está nos assistindo, preste atenção, busque o aconselhamento do seu advogado, cada caso é um caso. Não vai naquela conversa de, eu vi que o STF disse que pode proibir. Não, calma. É isso. Não é bem assim. É isso. Porque Cada caso. isso tem acontecido, muitas reuniões, grupos de síndicos que nós temos lá em Copacabana, eu vejo as pessoas vendendo isso como uma panaceia. Não, ó, o STF, aí pega uma decisão assim, a colar e joga, fala, tá aqui, ó. Não. Não é bem assim. Então, você tem que ver, cada caso é um caso. Tem casos onde o juiz proibiu porque entendeu que ficou configurado ali, caracterizado uma questão de segurança, que era uma questão particular daquele universo ali condominial, que necessariamente não pode não ser de outro, né? Então, isso aí. Então é importante que as pessoas que estão assistindo tenham noção disso. Não pode ver isso, não é uma receita de bolo. Sem Não, dúvida, sem dúvida. não é. Não é uma receita de Não bolo. é Então, mesmo. E até corroborando o que você está falando agora, lembra que eu falei que vai ser a segunda sessão, vai julgar, a segunda O de sessão do Minas, lá? STJ vai julgar um RESP que provavelmente vai pacificar essa controvérsia. Na verdade, são 2 julgados, né? E o Os outro, dois na mesma. na verdade, a segunda sessão é a terceira e a quarta turma juntos. Hum. E tem outro julgado da quarta turma. Nessa segunda sessão são 2 processos que vão ser julgados. Na verdade, o de Minas e o outro cara da quarta turma, do ministro João Otávio Noronha, ele admite a prática de locação por temporada se não tiver expressa na convenção a vedação. Sim. Então ele fala assim, se não tiver expresso a vedação ao Airbnb, plataformas em Ele geral. não fala permitido. curtíssima, curta. Não, assim, no acórdão todo eu não me recordo. No acórdão todo eu não ok. me recordo. Se ele chegou a abordar esse aspecto. Uhum. Mas, de uma forma geral, o posicionamento dele é pela admissibilidade da locação por plataformas digitais de curtíssima temporada, desde que a convenção não vede expressamente. Enquanto, naquele julgado de Minas, a ministra Nancy Andrighi falou a destinação residencial é incompatível com a locação por curtíssima temporada. Então, se tiver residencial na convenção, finalidade do prédio residencial, não pode. Sim. Já o ministro João Otávio Noronha pode, se não tiver vedação expressa. Isso é difícil. Então difícil. entende como É uma linha tênue. É a tênue, divergência? Tem uma linha tênue Tem uma aí, linha e tênue. você vai ter que analisar caso a caso, pegar a convenção do prédio, né? Por isso que é importante, quem está assistindo quer ter a noção de que não é uma receita de bolo que você Não, pode sair aplicando em qualquer não, situação nem um condominial, pouco, não. nem um pouco. A ministra com certeza está levando para o lado da hospedagem.
Sim, né? Isso, na verdade, se for hospedagem, vai inviabilizar tudo. Todo o negócio do Airbnb. É, sim. A própria empresa vai viabilizar, porque vai ter que ter check-in, check-out, uma série de detalhes, camareira. porque a própria legislação, a lei de hospedagem, Exatamente. não existe prestar serviços, né? Vai ter que ter uma série de Não, serviços. e o próprio condomínio, você trouxe uma situação que eu tive no início do ano orientando uma cliente, né? Que ela havia já alugado para o carnaval, em Copacabana. E ela falou: olha, o condomínio aqui, ele resolveu aprovar uma assembleia proibindo, mas eu já tenho reservas para durante o ano. E aí ela me explicou, né? Eu falei: ó, se eu cancelar agora, acho que faltava menos de um mês para o carnaval, Prejuízo uma enorme. reserva. Eu falei: ó, além de dar um prejuízo para a pessoa que já comprou passagem, para já estar com a Se hospedagem, se programou e programou para tudo, viajar, imagina. eu sou penalizada pela plataforma, né? Me, É, me explicou lá, enfim. E aí eu orientei, eu falei, olha, então você leva isso aí pro condomínio e é, deixa eles resolverem. É isso. é isso. Porque, e depois até vi algumas jurisprudências, no sentido de que o condomínio poderia proibir, se respeitasse o quórum de 2/3, né? Que a princípio seria uma alteração da convenção, então É, teria que ter o quórum de 2/3 é. na Assembleia proibindo, mas que ele deveria respeitar as locações que já As estavam, reservas que já as estavam reservas, feitas, estavam exatamente, né, programadas. Eu sob, vi também. sob pena de ser responsabilizado É, depois o proprietário, se o condômino, se quisesse e tivesse algum prejuízo, poderia a ingressar com pessoa. uma ação contra o condomínio. É. Eu acho que o meio termo teria que imperar aí, né? Porque a gente tem excessos de todos os lados, né? Sim. Tanto na hora de restringir, que é restringir todo mundo, não importa a que título seja, e acaba vedando até a locação por temporada. Às vezes é uma pessoa que quer alugar por 60 dias. Isso não é curtíssima, Aham. né? Não. Às vezes é 30 dias, não é curtíssima isso, né? Eu quero ficar um mês aqui, então não dá para a restrição ser absoluta. Da mesma forma, existem locações por curtíssima ou até por curta temporada que são nocivas. Da mesma É. forma que tem moradores de prédios residenciais que, que são nocivos, são até expulsos do Moradores condomínio. mesmo. Proprietários, né? Proprietários, Ou então proprietários. Hoje, locatários normais, né? Vamos isso, chamar assim, residencial propriamente dito. perfeitamente. Então já se admite hoje a expulsão de condômino, né? De expulsão de É o proprietário, antissocial. né? Do condômino antissocial. Então, Que inclusive o projeto do novo código está endurecendo, né? está Está endurecendo endurecendo para a facilitar expulsão. a expulsão do condômino, que não é Airbnb, não é Booking. A gente pega incontáveis casos de problema com um condômino apenas, e esse condômino toma multa, porque esse condômino tem, sei lá, 15 cachorros, os cachorros ficam latindo o dia inteiro, o É. condômino sai pelado no corredor, o condômino joga lixo na escada, Então, assim, e ele vai tomando multa. E às vezes paga, às vezes entra com ação para contestar, aí perde na justiça. Então, assim, quando. E é um morador, é um proprietário morador. Aham. Então, assim, não tem nada a ver com locação por temporada, Exato. algumas vezes, Exato. né? Uhum. Então, por que restringir isso, apesar hoje do posicionamento estar sendo pela possibilidade de restrição de forma mais genérica, ainda pendente de decisão definitiva, mas né, e a gente trabalha muito com síndico, com conselho, sempre a maioria não aluga, né, em prédio residencial, Aham. 80, 90% dos casos. Então, sempre vai ser a expressiva maioria. E 2 ou 3 ou 4 ali fazem um Airbnb. Então, vai ser sempre a minoria. Então, é difícil você compor, trazer a minoria e mostrar para a maioria que está reclamando a necessidade de você preservar a minoria. Aí Importante você, bom você trouxe um senso. aspecto aí importante, é uma coisa que também está começando a aparecer, principalmente lá do universo de Copacabana, que é o seguinte, já tivemos casos lá, estávamos comentando aqui antes do programa, da gravação, era pessoas que votaram a favor da proibição, depois foram vender os seus imóveis e encontraram dificuldade de encontrar interessado, porque o interessado era investidor. E aí, não pode alugar por... então não quero. É, Então perdeu 3 oportunidades e o imóvel sofreu uma desvalorização. perde valor, sem Perde dúvida. valor, Perde valor. né? Então, até que ponto
o radicalismo, ou seja, da proibição, Quer ver bom senso. seria a melhor saída É, do que buscar uma regulação. é isso. Eu acho que a regulação é o ponto. Algumas pessoas estão falando também, porque está encarecendo o aluguel, mas todos os lançamentos imobiliários que estão presentes em Copacabana, tudo é para Airbnb É, temporada. Então, ou seja, essa questão da oferta não vai aumentar. não. Ela não vai aumentar. Então, quem acha que ao proibir vai resolver uma questão de oferta, não vai resolver. É. Isso é uma ilusão. Que a gente está vendo que algumas pessoas estão usando isso como argumentação para poder sustentar lá, quem defende, obviamente, a regulação. Então, esse é um aspecto também que as pessoas precisam levar em consideração, né? A perda do valor do imóvel em condomínios que há uma restrição e às vezes o condomínio é extremamente propício, o apartamento pequeno, extremamente propício para uma alocação por temporada. Se ela não for nociva, por que vedar? Eu não consigo Concordo. enxergar problema em ter uma pessoa, um casal, às vezes dois casais, num apartamento, e 3, 4 dias. Realmente, parece um pouco com uma hospedagem, né, que é o que se discute, mas por que vedar? Entendeu? Por que vedar? Eu não acho, já que se adequa também ao contrato por temporada, né? Sim. Parece um pouco com hospedagem e está dentro do artigo 48 que prevê a alocação por temporada. Então é uma alocação por temporada que se assemelha à hospedagem. Mas vedar de forma absoluta eu não concordo, é um posicionamento meu. Obviamente, cada condomínio trabalha de uma forma, né? Porque a gente tenta esclarecer, mas às vezes não é posicionamento que Sim. os condôminos querem adotar. Mas eu tento sempre achar um meio termo aí, trazer essa realidade para as pessoas, Horácio, que batem. O STJ possibilitou a proibição, agora Para bater o proibiu. martelo, agora pode. Agora proibiu. Eu sei que eu conheço o ministro, não sei o quê, conheço o desembargador tal que me falou, meu não sei quem é Sempre tem. advogado, né? Sempre tem uma fonte. E aí eu acho que a gente tem que esclarecer. Acho que o Isso. momento agora é de esclarecer que o tema está nebuloso, pendente de regulamentação, pendente de legislação, pendente de julgamento pelo STJ, e não está nem um pouco consolidado da forma que o pessoal vem falando, né? Até para evitar cometer alguma ilegalidade numa alteração de convenção ou numa restrição, tem síndico que caneta Verdade. de próprio punho, a partir de agora tem que fazer isso, aquilo outro. Eventualmente vai sofrer uma ação na justiça, vai gastar com O honorário, prejudicado é. vai gastar com custas. Então, a gente tem que trabalhar com mais calma esses casos, ao invés de uma forma mais afobada. Isso tem que ser feito mesmo. No meu prédio proibiram. Não tinha 2/3. Eu falei que eu achava temerário uma restrição dessa sem ter um quórum qualificado para amanhã depois não seja uma discussão jurídica. Um condômino lá, eu falei, não vim aqui para ter aula de direito. Eu falei, eu não estou dando aula de direito, é mais um aconselhamento. É, Né? É aquela tua história. Você não quer ouvir o aconselhamento, amanhã depois o prejudicado pode entrar com ação na justiça, que eu não sei qual vai dizer a decisão do juiz. Se for uma decisão ruim, lá eu avisei. é isso. E vai A gente gerar um avisou sobre essa prejuízo. possibilidade. Vai. Vai gerar um custo para o condomínio e tal. Tem só Porque as para se pessoas, eu defender vai ter vejo, o custo. sim, tem que defender, gera custo, e o custo é rateado. Não adianta É, ficar aquela discussão, o advogado é, eu não vou pagar, não tem que isso na justiça, não prospera, né? Sabe isso, é que isso. não. Tá complicado para E todo uma mundo. questão que eu vejo também muito nessa discussão é que muita gente está se atendo nessa questão da alocação curtíssima temporada, né, curta temporada, sobre do ponto de vista do turismo, mas não é só turismo. Né? Nós estamos falando de pessoas que vêm a trabalho para cursar. Eu me lembro que nós estávamos em uma reunião na Estácio de Sá, onde o diretor da Estácio, ele falou que ele estava recebendo uma turma de alunos de outra capital, agora não me lembro agora, e estavam todos hospedados em Airbnb Airbnb. e estavam ali fazendo um curso de 6 meses. Disse, era 6 meses? Não, 6 meses não, era menos. Era pequenos cursos que agora as faculdades estão fazendo os cursos. E a tela aqui deu. De boa. Não, entrou no. Ela não tá. A gente não tá filmando ela, não. A gente tá filmando você no Zoom.
Então, algumas pessoas estão falando só turismo. Não, não é só turismo. É prestação de serviço, né? Nós aqui, antes do início da gravação, a gente falou do caso de. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, né, a realização de eventos internacionais, COP e o próprio BRICS, onde diversos policiais federais vieram para cá por conta, antes do evento, para fazer o planejamento, a logística toda, e estavam todos. E eles falaram: a gente recebe uma ajuda de custo. A gente recebe uma ajuda de custo do governo para a gente se hospedar. E a gente prefere o Airbnb, por quê? Porque a gente fica o dia todo na rua, nas operações, Sim. e a gente só vem aqui para dormir e tudo mais. Então, às vezes, a gente passa no supermercado, faz umas compras, então a gente vai lá e faz um sanduíche. Isso aqui, então, para nós é muito melhor do que ficar hospedado no hotel, porque no hotel você tem hora, né? Tem hora da refeição Sim. e tal. E eles não têm porque eles É, ficam é. por conta do encontro, né, da estrutura do poder público. Então, só relaxa quando acaba. É. Então ele falou, muito melhor para a gente, e o próprio governo dá ajuda de custo, eles recebem lá no salário dele, e tal, essa ajuda, e eles chateiam e ficam, cada um, 5 no apartamento, 5 no outro, e tal. Isso necessariamente não chega a ser uma preocupação de segurança, porque são agentes de segurança, né? Né, nesse caso não se encaixa a No meu segurança. prédio a gente teve lá, o síndico até falou, nossa, mas eles entram armados. Eu falei, mas eles são polícia. Não tem, ele anda armado na rua, não tem o que fazer. Exatamente, né? Da preocupação quem entra armado é bandido, né? Polícia não tem essa preocupação, né? E tal. Mas isso é importante porque a gente vê que realmente nessa discussão, alguns aspectos aqui, como esses que vocês levantaram bem, acaba passando ao largo, né? E Sim. a gente fica um pouco preocupado nessa discussão. Eu acho que enriquecer a discussão é importante. Sim. Para que a gente, se tiver uma iniciativa legislativa, seja até na Câmara lá, que está lá aguardando o Senado e tal, e a nível da Câmara Municipal, que venha, mas venha algo, né, que venha atender realmente toda essa universalidade. É a realidade. É a realidade. E a realidade, né? A gente não pode se afastar disso, né? A gente está vindo, a sociedade vem se modernizando, né? Basta ver a inteligência artificial aí que está hoje dominando o mercado. Então, a gente vai dar um passo para trás e regredir nessa questão de locação, né? A gente está trazendo modernidade, está trazendo agilidade, está digitalizando tudo. E aí você vai, não, quero que volte para os hotéis tradicionais, não sei o quê. Daqui a pouco o pessoal quer que só pague em dinheiro, não sei o quê, tem que levar dinheiro em espécie. Isso não existe. É tudo por aproximação, é tudo por um clique. Sim. A sociedade hoje é ágil. O pessoal não aguenta mais ver vídeo de 2 minutos. Quer ficar, se você não falar em 15, 20 segundos o que o pessoal quer ouvir, o cara já passou teu vídeo. Então, a sociedade moderna, ela está afobada, né? Ela está afobada, tá rápida. E a locação por plataforma, ela atende isso, essa necessidade. Então, você vedar o que atende, vedar de forma plena, né? Vedar Sim. de forma genérica e absoluta. Você acaba praticando um retrocesso, né? Perfeito. Você Sim. acaba agindo de forma retrógrada. E eu não acho que esse é o caminho. Eu não acho Não. que a gente vai contribuir para a sociedade do futuro, que é o que a gente quer ver com, com meus filhos, futuramente com meus netos, que vão estar provavelmente mais rápido que a gente, né? A gente vai estar Com tentando certeza. entender como vai estar funcionando, e certamente as locações por plataforma vão ser uma realidade lá. Vão ser uma realidade. Ninguém vai chegar no hotel, oi, quanto é a diária? Não sei o quê. É. O cara vai reservar de casa rapidinho, já chegou, já fez check-in online, não sei o quê, e vai embora. Então, acho que vedar absolutamente não faz o menor sentido, mas regular, né? Trazer isso de uma outra forma, tá? É Eu acho como. que o doutor Eduardo meio que conseguiu resumir, fechar bem aqui o nosso podcast, né? Ele conseguiu, particularmente, é um pensamento com o qual a gente comunga, da questão da regulação, o radicalismo nesse caso aí, tanto para um lado quanto para o outro. Eu acho que não serve a ninguém, porque como eu falei aqui no início, né? Tem os dois aspectos, a questão dos proprietários, direito de propriedade, tem a questão dos direitos dos condôminos, direito de vizinhança, ou seja, é preciso levar em consideração tudo isso, você não pode descartar nenhum nem outro, todos têm a sua importância. Hoje está discutindo lá no STF, né, que o direito de propriedade ele também não é uma, né, Absoluto. não é absoluto.
aliás, vários direitos absolutos estão sendo Sendo relativizados. relativizados, mas é aquilo que você falou, nós caminhamos para frente, não vamos retroceder, entendeu? Então é importante que nessa questão da relativização, né, quase não saiu, é, é, que leve em consideração todos esses aspectos para a gente poder, aí realmente a gente poder considerar que a gente avançou, né? Porque às Sim. vezes a gente avança, mas o avanço parece mais um retrocesso Retrocesso. do que um avanço. É. Bom, a gente está encerrando aqui o nosso podcast, né, diretor? Estamos chegando ao nosso limite, né, nosso horário aqui, nosso programa. Eu queria aqui, antes de a gente encerrar, agradecer aqui a partir desse programa, nós estamos com apoio aqui, patrocínio da Emodata, administradora de imóveis e locações. A Emodata que completou 35 anos de existência. Vocês vão ver aqui no rodapé aqui do, do vídeo aí, a rede social da Emodata, para vocês lá e conhecerem. A Emodata está apoiando a gente nesse podcast, que a gente sempre procura trazer aqui temas muito importantes que têm a ver com a vida do condomínio, com a vida do morador e também da vida da nossa cidade. Também vamos colocar aqui no rodapé aqui também os contatos aqui do escritório Alvarenga Tavares Costa e Silva, advogados, para quem quiser tirar uma dúvida, você que é síndico, está assistindo a gente, está querendo tirar uma dúvida no seu, aquilo que a gente falou aqui, né? Cada condomínio é uma realidade, é um caso, e não podemos generalizar. Então, se você quer ver a situação do seu condomínio em particular, vai constar também aqui no rodapé aqui do nosso vídeo o contato lá da Alvarenga Tavares, para você também poder entrar em contato com eles, marcar com eles, tirar suas dúvidas, esclarecer tudo mais. E por fim, eu queria agradecer. A gente teve uns e-mails, né, que as pessoas mandaram aqui, mas acho que meio que a gente abordou aqui os aspectos, né? A gente tem, só para citar aqui, para a pessoa não achar que a gente tem, recebemos aqui a Regina. A Regina mandou aqui o e-mail. Deixa eu botar o óculos aqui, que tá brando. Ela meio que abordou aqui vários aspectos que a gente falou sobre a questão de locação fracionada, né? Que isso é inadmissível, né? Você não pode alugar quarto, O loteamento do próprio loteamento, apartamento, né? né? Isso não pode. Então ela abordou aqui, ela falou prédio com mais de 60 anos, que é praticamente a realidade do bairro de Copacabana, convenção que trata de prédio extremamente residencial, você abordou muito bem e tal. Então também temos aqui o e-mail aqui também da Débora, se pode proibir por temporada, com temporada, por plataformas digitais, corretando anúncios, regimento interno do condomínio. Também já abordamos aqui, né, a necessidade que o prédio ele tem que ver o caso, né, a sua convenção fala, o que ela diz, que ela vem expresso, o regulamento interno, né, ver o seu caso, a questão do quórum é importante para dar mais substância, né, e peso para que isso não possa ser objeto de questionamento aí do prejudicado, né? Posso registrar as fichas com xerox da identidade? É o que também, né, o doutor Fabrício falou, a questão da regulação, né? O prédio pode regular, estabelecer se os inquilinos eles são obrigados Isso. a fornecer uma cópia da É sua legítimo, é identidade, seja legítimo isso. passaporte, É seja legítimo. É uma legítimo, identidade, tal, um documento totalmente. de Uma identidade, identificação, Uma né? uma questão de identificação. segurança. Isso o condomínio pode fazer e tal. Então, meio que em toda a nossa fala aqui, a gente respondeu. Eu queria agradecer aqui a Débora e a Regina, duas dicas aí lá de Copacabana, que mandaram e-mail para a gente com antecedência. Eu falei que quem mandasse para cá, a gente ia abordar aqui os questionamentos que você fez. Bom, com a participação aqui dessas duas síndicas, a gente vai encerrando por aqui o nosso podcast, agradecendo mais uma vez. Eduardo, Fabrício, muito obrigado aí por vocês fazerem suas considerações finais aí. Muito obrigado, Horácio. Foi muito legal estar aqui, é muito bom bater papo De novo, né? de novo. Mas Acho que para frente, de repente, sei lá, se surgir surgiu novidade, um novo assunto, né? Verdade. Provavelmente, você provavelmente, trouxe aí um furo aí, ó. Tem esses julgados verdade. aí de Provavelmente no Minas ano que vem a aí. gente vai E estar aqui vamos de ver novo o que falando. vai rolar aí disso aí. De repente, a gente vai ter que fazer um outro podcast para É, Porque atualizar, né? pode aparecer a regulamentação, né? Alguma legislação provavelmente aí, ano né? que vem vamos falar de novo sobre esse assunto, mas Não sei se esse ano, mas para o ano que vem, talvez. ano que vem, provável. Esse ano talvez não, mas ano que É, vem. Bom, doutor Eduardo Tavares, obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast, mais uma vez, né? Já fizemos um debate sobre isso há um ano atrás. E tal, talvez tenhamos que fazer outro, né? Então eu queria agradecer a sua participação aqui, sua presença e suas considerações finais. muito obrigado, Horácio, doutor Leonardo. É, fico muito contente de estar aqui. É sempre um prazer, sempre um privilégio
debater com vocês e tá junto, tentando agregar aí pro pessoal. Espero que o pessoal que assiste o vídeo consiga ter esses esclarecimentos, receber bem os esclarecimentos. Espero que eu tenha sido didático, né? Às vezes a gente fala um termo legal ou outro, fala de jurisprudência, mas quando não tem na lei, a gente tem que tentar encontrar na jurisprudência a solução. Mas uma orientação interessante é que todos os condomínios, né, procurem advogado, procurem uma orientação jurídica. É o que a gente vê, Nada de procurar Dr. Google. nada de procurar Google, nada de procurar ChatGPT, inteligência artificial, porque os pareceres, né, do Google, genéricos, né, do ChatGPT, eles vêm viciados, né? Eles não sabem como a jurisprudência está, eles não leram o acórdão, né, todos os acórdãos sobre o tema. Então, assim, isso demanda uma opinião jurídica especializada. Não façam isso de qualquer jeito, porque vai gerar prejuízo para o condomínio. Tá? Então, acho que é assim que eu tenho que terminar, né? Procure orientação jurídica, porque é um tema difícil ainda, mas a perspectiva é boa, mas ainda é muito difícil e você precisa do apoio de um advogado para refazer sua convenção ou até mesmo para conversar, esclarecer para os outros condôminos sobre o tema, tá bom? Obrigado, Maravilha. doutor. Doutor Fabrício, mais uma vez, Bom, obrigado aí pela sua participação, eu que suas agradeço considerações. mais uma vez estar aqui. Espero ter sido claro também, como o Eduardo disse, espero ter esclarecido a todos esse tema tão difícil, tão complicado. E espero que a gente tenha em breve um posicionamento mais firme, que a gente possa melhorar esse nosso futuro aí nesse sentido. Tá bom? Um abraço a todos. Obrigado. Maravilha, obrigado. Leonardo, mais uma vez, obrigado por estar dividindo a bancada aqui comigo. Eu te agradeço aí, a gente, cada mês aí um assunto importante, não só para o bairro, né, mas para todos, mas esse em especial porque o nosso bairro é a vitrine, né? Vitrine da cidade. Da cidade, então é um assunto importante, os esclarecimentos são sempre importantes, porque é um assunto que traz muita polêmica. A gente viu aqui que não é pacífico, né? E ainda vão ter polêmicas em cima disso, né? Então, mais uma vez, obrigado. Gostei aqui da nossa nova logo Nossa, nova do logo. podcast. Legal. Obrigado, Léo. Aliás, para quem não sabe, o Léo é padrinho do programa, né? Porque o Léo foi que. Vamos retomar, porque nós chegamos a fazer um programa num outro estúdio, não um estúdio tão bom quanto esse, que é o Estúdio 21. Aí você que está nos assistindo, se você quiser fazer o seu podcast também, no final aí, no final aí do nosso podcast, vai estar lá os contatos aqui do Estúdio 21. Você pode entrar em contato aqui e ver com eles para você chegar, se você tem um projeto de fazer um podcast seu para abordar, sei lá, qualquer assunto que seja do seu interesse. Então, no finalzinho, você vai ter lá os contatos aqui do Estúdio 21, onde a gente grava o nosso podcast. Então, o Léo é o nosso padrinho, porque ele falou, vamos retomar o projeto do podcast e tal, não sei o que e tal. E ele meio que insistiu nisso e tudo mais. E o projeto aí, nós já estamos já para terceiro programa, né, com esse novo estúdio. Entendeu? A logo aqui, que é uma iniciativa do nosso padrinho, Rodrigo, lá da Imodata. Aliás, deixa eu fazer aqui o agradecimento. Nós estamos aqui com as canequinhas aqui da Imodata, a Imodata administradora de condomínios e imóveis. A partir desse programa está apoiando os nossos podcasts, ajudando a estruturar isso que era um sonho, quero ter mais um canal de relacionamento com o morador e com o síndico, né, de trazer todos os assuntos que são de interesse do bairro e também da cidade do Rio de Janeiro. Então, era um sonho que a gente tinha de retomar o podcast e graças à iniciativa aqui do Léo e também agora com o apoio da Imodata, então a gente está fazendo. Então, gente, estamos encerrando por aqui o nosso podcast e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.